Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, se cuidando, passando muito álcool em gel, aproveitando para estudar, descansar, ficar tranquilo, ler literatura boa, ouvir música boa. Hoje a gente continua com a nossa respondendo perguntas aqui no nosso canal no YouTube. E que eu me lembre, a última pergunta foi essa que eu respondi, né? Qual a diferença entre transferência para Freud e para Lacan? Essa eu respondi, né? Então vamos passar para outra. Opa. E lembrando que eu também coloquei algumas questões novas que surgiu no fórum, tá? Então essa é a primeira leva de perguntas. Se surgirem outras, vocês vão me falando que às vezes que aí eu penso outra rodada de responder perguntas. Hoje são 6h33, dia 7/4. Então eu já vou soltar, terminar essas respostas, eu já solto para o fórum de hoje à noite, para turma noturna, né, terça à noite. Nessa semana que é curtinha, mas podem ir colocando mais perguntas que eu vou respondendo também, tá bom? Pergunta: o que é a esterilização do sujeito? Gente, quando a gente estuda psicanálise, a gente sabe que começa com a histeria, né? O Freud é escutando as histéricas que ele constrói a psicanálise. Agora, o que é isso que aparece lá no texto do Quinet, que ele fala assim, que é histericizar o sujeito, né? Que o analista quer histericizar o sujeito. Vejam que isso aparece na parte da questão do sintoma, do sintomal, né? Você está identificado ao sintoma, ou seja, não existe nenhuma questão, e aí você quer que o sujeito fique numa posição de histeria ou histericizado. O que é isso? É justamente você questionar o seu sintoma, né? É quando você questiona o sentido do sintoma, você questiona o significado do seu sintoma. Mas, Lucas, por que chamam isso de histerização, né? Será que eu consigo me aumentar aqui? Esse slide está pequeno, eu acho que eu posso me aumentar. Opa! Por que isso é uma histerização? Lembramos, em 1968, talvez, o Lacan, quando ele propõe os discursos que é, né, o que eu já expliquei para você, isso, por exemplo, é um discurso, ele transforma a histeria em um discurso. Então, existe o discurso do mestre, o discurso do analista, o discurso da histérica, o discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso do analista e o discurso da histérica. Então ele transforma a histeria em um discurso, né? E por quê? Então isso só mostra como em psicanálise a histeria tem um lugar privilegiado, de certa forma, ou um grau de importância. Porque a gente entende na psicanálise que a histeria é uma relação com o saber. Isso é que é o ponto fundamental. E é por isso que a gente fala de histerizar o sujeito, um sujeito histerizado. Porque durante uma análise, vocês alunos que tem alguém que se faz análise, tem um momento que a gente quer que vocês fiquem histerizados, ou seja, que vocês passam a ter uma relação com o saber. Vocês estão vendo a seta aqui, eu estou mostrando o S barrado como agente do discurso, ou seja, eu, no momento da minha análise, se eu estou com uma relação com o meu saber ou aquilo que eu sei, justamente não dá conta dos enigmas. Ou seja, eu passo a ter uma relação com o não saber, com aquilo que eu não sei. E o que é que eu não sei por excelência? O meu inconsciente. Então a histeria é, antes de mais nada, uma relação com o saber, né? Isso, o Lacan tem várias passagens que ele fala disso, e é por isso que a gente fala de histerização do sujeito. É quando um sujeito, de certa forma, passa a ter relação com o seu inconsciente.
E uma relação com o seu inconsciente é justamente com o não saber, com aquilo que eu não sei, que é aquilo que me surpreende, e eu passo a querer investigar isso. Isso é histerização do sujeito. É totalmente diferente da posição do mestre, que já sabe tudo. Um professor que supostamente sabe tudo. A histeria é o que bota a questão. Bota a questão, inclusive para o analista, né? Lembra da espasmofílica. Em que você pode me ajudar? O que a psicanálise pode me ajudar? Deu para entender mais ou menos? Então lembrem que histeria é uma relação com o saber. Por isso é que o S barrado é que está como agente. Poderia explicar o primeiro parágrafo da página 17. Página 17 do livro do Quinet. Vamos lá. Posso. Eu tento. Aqui, ó, em cima do grafo do que queres. Vou ler. No caso de um paciente que se apresenta ao analista com uma ideia obsessiva que o faz sofrer, é preciso que esse sintoma, que é significado para o sujeito, readquira sua dimensão significante, implicando o sujeito e o desejo. O sintoma, aparecendo como o significado do outro, é endereçado pela cadeia de significantes ao analista, que está no lugar do outro, o A maiúsculo, cabendo-lhe transformar esse sintoma na questão que Lacan denomina que queres, que vuoi, é italiano, Lacan usava esse que queres em italiano, que vuoi, questão chamada desejo. O desejo é, pois, uma questão que cabe ao analista introduzir nessa dimensão sintomal. Pior que tá ruim. Opa! Vejam, nesse grafo aqui, na página 17, eu acho que eu usei no slide que eu dei. Teve algum slide que eu usei, que eu acho que eu usei esse grafo, mas hoje eu não coloquei, então a gente vai usar ele aqui. Opa! Vejam aqui, que a gente tem dois termos, né? Significado do outro e o outro, ok? Significado do outro, que é esse S minúsculo e o A maiúsculo, chama significado do outro e o outro. Então, um sintoma, sou espasmofílica, é um significado do outro, né? É o outro que nomeou esse meu sintoma. Lembrem que nesse caso clínico, que a gente trabalhou em sala de aula, a pessoa vai num livro, né, para dar sentido a esse mal-estar que ela está sentindo. Então, assim, um sintoma é sempre um significado do outro. Eu estou passando mal, vem um outro que vai me nomear esse mal-estar, nem que seja o Google, ok? Por isso que é um significado do outro, né? Por isso que é um outro da linguagem, um outro é um outro saber que vai nomear meu mal-estar, ok? O que o Quinet fala aqui, ó? Esse sintoma, que é um significado para o sujeito, readquire uma dimensão de significante. Esse que é o ponto fundamental. Lembrem, talvez aqui, o espasmofílica, enquanto significante, é justamente, vejam, espasmofílica chega ao consultório enquanto um significado do outro, né? Então, assim, tá fechado, o outro me nomeou, deu um sentido para esse meu mal-estar. Mas, o que o analista ele tem que fazer? Transformar esse espasmofílica, esse significado do outro, em significante. Porque espasmofílica não é um significado, ele é um significante. Eu chego enquanto um significado do outro. Eu dei sentido a partir desse significante. Mas como a gente estudou teorias psicanalíticas, um significante tem vários significados possíveis. Tem vários significados possíveis. Logo, quando o analista ele quer transformar espasmofílica em outro sentido, em outro significado. Ou seja, por exemplo, naquele momento do caso clínico em que ela fala assim, agora eu já sei cair. Deu para entender um pouco disso? Vejam quando eu dava aquele exemplo rasteiro, mas talvez ajude.
do cagão. Sou um cagão. Quando eu falo eu sou um cagão, eu tenho já aí um significado do outro. Eu já dei um sentido para isso. Mas se o analista que está no lugar de outro, né? O analista está no lugar do outro. Aqui, está no lugar do outro. Tá? O analista que está nesse lugar do outro. Ou seja, eu sou o cagão, estou falando isso em análise. Eu estou endereçando isso para o analista. O analista, quando ele pergunta, o que você quer com isso? O que você quer sendo um cagão? Que queres? Que voi? O analista, quando lança uma pergunta para uma coisa para mim que estava óbvia, ele quer, o analista, ele tenta pegar esse significado e retomar a dimensão significante. Ou seja, cagão tem vários sentidos, como a gente discutiu em sala de aula, e talvez isso possibilite um deslocamento da libido. Talvez isso permita que eu abra mão disso que me faz tão mal, esse mal-estar tão grande. Deu para entender? Essa é a dimensão. Então a gente tem o S do S maiúsculo, né, significado do outro, que é o sintoma, que é sempre uma mensagem direcionada a um outro, que no caso é o analista, se a gente pensa na dimensão da análise, e o analista, justamente com essa pergunta, que queres, que voi, vai questionar esse significado, esse sentido que eu dei ao meu sintoma, para tentar mexer nele e voltar para a dimensão significante, que é aquilo que a gente equivoca, entende? A esse respeito, vou tentar lembrar o documentário com Lacan, que tem um exemplo que o Lacan dá lá da Gestapo. Fugiu o nome, depois eu vou achar para vocês. É possível um sujeito obsessivo histérico? Não, não é. O que a gente fala, geralmente, né, é um sujeito obsessivo com traços histéricos, um sujeito histérico com traços obsessivos. Quando a gente estuda os casos clínicos, a gente vê como é difícil a gente dar um diagnóstico, né? É extremamente difícil porque os sintomas, de certa forma, nos enganam, né? Assim, o sujeito, imagine o sujeito obsessivo que está passando pela histerização, às vezes pode enganar, às vezes vai fazer um sintoma no corpo. Então, o que vai dar certeza para a gente? É justamente a dimensão do desejo. O que vai fazer a gente fincar a bandeira na estrutura clínica é justamente o desejo. O sujeito histérico, enquanto seu desejo é insatisfeito, e o sujeito obsessivo, enquanto seu desejo é impossível. Mas, Lucas, enquanto a gente não souber isso, enquanto a gente tiver dúvidas, o caso é muito confuso, a gente vai segurar nas entrevistas, a gente vai segurar ali na cadeira, desculpa. Por isso que a gente fala que tem, e às vezes tem alunos, quando a gente dá essa aula, fica horrorizado, né? Mas por isso que tem gente que está 2 anos em análise, 3 anos, desculpa, em análise não, nas entrevistas, porque tem algo aí que não está claro. E não tem mal nenhum nisso, sabe, gente? Não tem mal nenhum. Mas é porque às vezes a estrutura é difícil da gente pegar mesmo, não está claro para a gente essa dimensão do desejo. Então, assim, nesse ponto aqui existe uma radicalidade, que a gente está falando de estrutura. Né? Quando a gente estuda o Lacan do último ensino, talvez a gente consiga pensar isso um pouco diferente, mas não é tanto diferente também. Quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando de lugares que o sujeito está respondendo, né? Então, assim, um neurótico nunca deixa de ser neurótico para ser um perverso, um psicótico não deixa de ser psicótico para ser um neurótico, e também um obsessivo, a dimensão do desejo do obsessivo é totalmente diferente da dimensão do desejo do sujeito histérico. Ok? Explique o caso de perversão citado por Quinet na página 20. Então, esse caso é muito legal. Então, só para a gente retomar, o perverso é aquele sujeito que, quando atravessa a castração, né, ele vai aceitar a castração, de certa forma, mas vai desmenti-la. Então, a forma de negação
da castração é o desmentido, né? Então, o que é desmentir? É justamente você... eu sei que a lei existe, mas eu vou burlá-la. Eu não vejo o pênis, mas eu sei que vai crescer. Esse é o exemplo freudiano. Então, assim, é o desmentido. Desmentir. Esse é o modo de negação do perverso. Mas isso vai retornar no simbólico, né? Então foi o que eu falei para vocês, é o que a gente costuma falar o termo que não é da psicanálise, mas é que é comum, né? Que a gente vai falar da psicopatia, né? Os sujeitos, né, que burlam a lei para exercer seus atos que muitas vezes são criminosos, né? Questão de enfrentamentos da lei, que eu citei que eu acho que é muito comum, sonegação, né? O sujeito que vai sonegar, perdi o nome que eu ia falar aqui, não era sonegar que eu gosto de falar. Esqueci o nome. Mas esses indivíduos, por exemplo, eu citei o caso que está na Piauí, do sujeito, né, que enganava todo mundo, chegou a enganar até o Trump. Então são pessoas que conhecem a existência da lei, mas jogam a lei a seu favor. E isso não gera culpa, não gera angústia, nada disso. Porém, quando Freud fala de perversão, e aí talvez a primeira dificuldade da gente entender perversão é que o Freud ele não usa perversão no sentido moralizado atual. Lembra que quando a gente estuda os 3 ensaios, o Freud fala que a criança ela é perversa polimorfa, ou seja, que ela tem vários... a pulsão se satisfaz de várias formas possíveis. O objeto é o que tem de mais variado da pulsão. Então, falar de perversão, antes de mais nada, a gente tem que sempre tirar do universo moralizado. Perversão é uma possibilidade da pulsão, no sentido que o objeto é o que tem mais variado possível. Ok? Qual que é a diferença? Quando a gente está falando de uma estrutura perversa, a gente está falando, e aqui eu estou sendo muito freudiano também, é que o sujeito ele vai gozar com apenas um objeto. Ou seja, o exemplo que eu dou em sala de aula, se o sujeito se satisfaz com um tipo de pé, é só com esse tipo de pé que ele vai gozar. Ou só é possível que ele goze, que ele tenha satisfação com esse tipo de pé. Tá? Eu separei um caso clínico para a gente trabalhar. Eu acho que eu vou fazer um dia só de caso clínico. Vamos esperar passar os trabalhos, né? Que aí eu faço talvez o caso Olímpia, um caso de psicose, um caso de perversão. E o caso de perversão chama o homem da caneta Bic, que não é o famoso da caneta Bic, é outro caso de... Bom, nem sei, né? Esse é um caso de perversão, o que eu vou trabalhar para vocês, o homem da caneta Bic. Então, assim, para Freud, perversão eram 3. Era o fetichista, o sadista e o masoquista. Então, são sujeitos que elegem um objeto e só conseguem gozar com esse objeto. É o exemplo que o Quinet fala aqui, que é um exemplo freudiano, que está na nossa página 20. Deixa eu ler aqui para vocês também. Como se vê no exemplo que Freud inicia seu artigo O Fetichismo. O curioso é que ele não recorre aos fetichistas clássicos, aos que cultuam o pé. Viu, gente? Já o Freud estava falando do pé. Hoje em dia, pack de pezinho dá uma grana, hein? Freud... O curioso é que ele não recorre ao fetichista clássico, aos que cultuam pé, calcinha ou qualquer outro objeto mais próximo do senso comum. Freud expõe o caso de um paciente cuja condição do desejo é atrelada a um determinado brilho no nariz do outro. Brilho no nariz. Olha só. O sujeito gozava se a pessoa tivesse certo brilho no nariz. Vocês acham que isso é papo de psicanalista maluco, mas isso rola, gente. A análise desvelará um jogo de palavras translinguístico que permite entender esse atrelamento. Brilho, em alemão Glanz, é homófono a Glance, que em inglês significa olhar. O segredo desse fetiche residia no fato desse sujeito ter vivido os primeiros anos de sua infância num país de língua inglesa. Eis a pista da constituição desse fetiche que demonstra sua determinação pelas coordenadas simbólicas
da história do sujeito, denotando como todo fetiche o objeto pulsional em questão. Ele termina, o Quinet termina aqui falando que geralmente o fetichista, isso é bem lacaniano, tem um objeto primordial, que é o objeto olhar, né? Então o fetichista geralmente tem o objeto olhar como ponto fundamental. Não vamos entrar nisso, porque aí a gente entra em teoria hardcore pesada. Para falar que eu não estou fugindo da pergunta, para quem se interessa nessa teoria hardcore pesada, seminário 16 do Lacan, de um outro ou outro, ele complementa a teoria freudiana falando da relação dos objetos com fetichista, desculpa, com sadismo, masoquismo, mas é bem complicado. Para o que nos interessa aqui, vejam, o Quinet usa o termo condição de desejo atrelada a certo brilho no nariz. Então o sujeito só gozava se ele encontrasse sujeitos que tivessem certo brilho no nariz. O que é esse brilho no nariz? Só o sujeito sabe falar o que é esse brilho no nariz. Como é que o Freud consegue escutar esse caso? Freud falava várias línguas, ok? E olha só como Freud já é bem lacaniano, ou Lacan é bem freudiano. Freud percebe que quando se falava brilho em alemão, Freud falava várias línguas e escutava pacientes em várias línguas também. Então, quando se falava brilho em alemão, Glanz, remetia a Glance em inglês, que é olhar. Então, vê se vocês estão entendendo. De certa forma, o mesmo significante, não é o mesmo significante, mas a homofonia, a maneira que a gente escuta eles é a mesma coisa. Então, brilho em alemão é a gente escuta brilho em alemão da mesma coisa da mesma forma que a gente escuta olhar em inglês. Mas Lucas, por que o Freud está falando de inglês? Por quê? Nem à toa que a gente fala de língua materna, gente. Recentemente, uma vez me perguntaram, Lucas, eu preciso de alguém que saiba inglês para escutar uma pessoa americana. Eu não consigo escutar. Eu sei inglês, mas eu não fui criado na língua inglesa. Então, assim, é interessante que a gente ache um analista que, de certa forma, tenha vivido, tenha conhecido efetivamente a língua. Porque não é à toa que a gente fala de língua materna, de língua mãe. Porque o sujeito, na nossa constituição psíquica, é essa língua materna, essa língua em que a gente é banhada, é que a gente vai usar na nossa formação do nosso inconsciente. Então, esse sujeito que o Freud está escutando, ele foi criado na língua inglesa, ok? Ele foi criado, aqui não falo se é nos Estados Unidos, provavelmente deve ser Inglaterra, não sei, mas é na língua inglesa que ele foi criado e ele foi banhado, e aí o seu inconsciente está aí também, né? Então, o seu inconsciente fez uso, o significado do outro, a outra pergunta, né? Fez uso da língua inglesa. Então, esse fetiche, esse brilho no olhar, esse glance, na verdade, desculpa, esse brilho no nariz, esse glance, na verdade, está relacionado ao olhar, à satisfação no olhar, esse glance. Olha que bonito isso, esse jogo que o Freud percebe, né? Então o sujeito, por exemplo, é muito comum as pessoas que às vezes nasceram nos Estados Unidos, foram criadas nos Estados Unidos, às vezes elas vão fazer análise, eu já escutei algumas pessoas assim, que às vezes elas ficam tentando traduzir para a gente, raciocina em inglês e tenta traduzir para a gente em português. É a dimensão da língua materna mesmo, né? Então, deu para entender o caso, o que é? Então, a gente tem um objeto, o sujeito perverso, ele goza com um objeto só, nesse caso, um brilho no olhar, e o significado do outro, o significado desse sintoma, esse brilho no nariz, desculpa, né? Esse brilho no nariz, o significado desse brilho no nariz, então, esse significado do outro só ganha a dimensão significante quando Freud percebe que isso remete não ao brilho no nariz, e sim ao glance, ao olhar. Então, na verdade,
muito mais do que o brilho no nariz, o sujeito gozava em olhar o brilho no nariz. Análise super sofisticada do Freud. Então, assim, esse sujeito perverso, na verdade, ele gozava em olhar o brilho, ok? É um pouco aquela história que eu contei também do cara que contratou uma garota de programa que era uma anã para estourar bolas. Eu contei isso, não sei se vocês lembram. Então veja, o fetiche do cara não é tanto a anã estourando as bolas, mas é justa bola de soprar, gente, por favor, hein? É justamente olhar uma anã estourando bola de soprar. É o olhar que está em questão. Esse é o objeto e que o sujeito, por exemplo, esse sujeito perverso, esse sujeito fetichista, né, que é o termo que o Freud usa, esse fetiche, disso ele não abre mão. Ok? Duvido que esse cara transaria, por exemplo, com luzes apagadas. Opa. Qual a relação do sujeito com seus objetos? Deixa eu ver se eu consigo jogar. Opa. Então, essa pergunta foi muito boa, é uma pergunta pesada. Eu não estou com o meu seminário da angústia aqui. Porque o seminário da angústia, eu dei uma viajada aqui. Porque o seminário da angústia é um seminário em que o Lacan fala dos objetos, né? Então, essa pergunta foi muito boa, porque falou assim, Lucas, às vezes eu estou lendo o caso clínico e fica difícil falar qual é o objeto do sujeito, qual é o objeto de gozo dele, né? É difícil assim mesmo? É difícil. Quando a gente chegar na parte final da nossa disciplina, a gente vai ter um negócio chamado de testemunho de passe, em que a gente vai ver isso daqui, ó. Então, isso aqui a gente não é o gráfico que eu queria o do seminário 10, mas não deu tempo de eu achar aqui agora. Mas aqui, lembra quando a gente estudou os 3 ensaios, né? Ali já, quando a gente fala da pulsão perversa polimorfa, né? Freud falando que o objeto é o que tem mais variado na pulsão, né? E lá o Freud fala de 3 objetos, oral, anal e fálico. E depois, com Lacan, a gente tem a voz e o olhar. A gente acabou de falar do olhar para o fetichista, né? O sujeito perverso. Então, durante um processo da análise, ou mesmo durante um processo de vida, a gente pode pensar que a pulsão, vamos pensar aqui a pulsão, está dando aqui para ver? A pulsão sempre vai contornar o nosso corpo, contornar esses objetos. Então, de certa forma, ao longo da nossa vida, a gente vai ver, se a gente estivesse fazendo uma análise muito longa, certos momentos que a libido vai se concentrar em certos objetos. No caso, esses objetos privilegiados. A voz, o olhar, o ânus, a boca, ok? Então, assim, diz respeito ao movimento da pulsão, ao circuito pulsional, essa dimensão perversa dela. Então, isso vai mudando ao longo da vida do sujeito. Às vezes, ao longo da análise, a gente vai ver alguns deslocamentos dessa libido, passando por esses objetos, que estão mostrando aqui nesse grafo, né? E aqui a gente pode entender a libido, né? Contornando o objeto. Porém, a gente pode dizer, e eu vou mostrar isso para vocês com um testemunho de passe, quando a gente chega a uma análise ao fim, ou seja, 30 e poucos anos de análise, a gente consegue ver que existe ali uma escolha objetal, um objeto fundamental, de certa forma, que o sujeito está sempre grudado ou que sempre retorna, tá? Então, mas isso a gente só consegue ver nos testemunhos de passe, numa análise prolongada.
Quando a gente está com uma análise curta, de pouco tempo, ou mesmo os casos clínicos, a gente fica muito perdido no objeto, a gente não está claro, né, porque ele ainda está movimentando. Mas quando a gente pega um testemunho de passe, a gente vê o sujeito sempre foi, de certa forma, dirigido pela voz, sempre foi dirigido pelo olhar. E aqui a gente está falando da neurose, tá? Não está falando da perversão, né? Ou então do objeto anal, tá? Mas sim, então, assim, a gente tem a pulsão que sempre vai percorrer esses objetos. Então, esses objetos, durante a nossa vida, vai estar sempre ali, um com mais ênfase que o outro, mas, de certa forma, existe aqui uma escolha em que essa libido sempre está mais grudada em um objeto, mais fixada, termo freudiano, um objeto. Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar os testemunhos de paz. Tá bom? Então não se angustiem quando estiver lendo os casos clínicos e achar difícil escolher os objetos. Pô, parece que esse objeto, esse paciente aqui está mais preso à voz e agora está mais ao olhar. Isso rola, é assim mesmo. São os movimentos da libido. Ok? Eu vou falando, eu perco noção das horas, do tempo. Posso falar o diagnóstico estrutural para o meu analisante? Pergunta interessante, pergunta boa, né? Então, assim, estou lá, eu sou o analista, estou escutando uma pessoa, eu tenho um diagnóstico, meu paciente pergunta, né? Qual é o diagnóstico que você está me dando? Eu sou histérico ou sou neurótico? Ou sou obsessivo? Você pode falar? Pode, pode. Poder você pode. Mas eu não sei se existe utilidade, né, em falar isso, né? Porque utilidade clínica, utilidade por tratamento, né? Porque aqui a gente está numa dimensão diferente. Quando a gente pensa assim, mesmo no código de ética do psicólogo ou qualquer tratamento médico, né, a gente tem direito ao nosso diagnóstico, né? Então, direito ao nosso prontuário, né? Então, assim, você tá lá, eu quero saber se eu tô com corona ou não. Então, esse é um direito meu, ninguém pode me esconder, né? Existe uma lógica, e aí eu acho que é o termo até código do consumidor mesmo. Não sei se é código do consumidor, não. Enfim, mas existe uma ética aí, uma moral, é mais moral do que ética, que nos garante que a gente tem direito a isso, né? Eu acho que deve ser código do consumidor, mas que então a gente tem direito ao nosso diagnóstico. Em psicanálise, para de conversa, não tem nada que vai regular isso. Mas a gente pode falar sim, não há problema nenhum. Mas também não sei se há ganhos, entendeu? Porque, digamos, está lá seu paciente e você é uma histeria. Aí a pessoa fala, eu sou histérico, beleza. Me explica porque eu sou histérico. E aí eu acho que você vai ter grande problema para tentar explicar isso teoricamente. E aí, qual que é o perigo aí? Que aí você vai, se você está tentando explicar para o seu paciente por que você deu o diagnóstico, por exemplo, de histeria, você saiu do seu lugar de analista e caiu para o lugar de mestre, você se tornou um professor. E aí, por exemplo, nesse caso que eu estou falando de uma histeria, a cilada está armada, né? Então, lembrem do caso do Quiné, que a gente falou, do caso que ele ficava mandando deitar e a pessoa falava, não vou deitar. É um pouco essa história, né? Qual é o meu diagnóstico? Você é um caso de histeria. Por que histeria? Aí você vai explicar, teoricamente, o que é histeria. E aí você entra como um professor, como um mestre. Você perdeu seu lugar de analista. E muitas vezes a pessoa, nesse caso hipotético, às vezes vai querer te furar. Não sou histérico, sou obsessivo. Ou então você não sabe nada, eu vou embora. Então poder falar você pode, mas eu tenho um pouco de dúvida se no caso da neurose isso ajuda. Eu na minha clínica, eu acho importante a gente falar muitas vezes no caso da psicose. Na psicose eu acho que tem ganhos. Por que eu acho isso? Porque muitas vezes um paciente em surto é perigoso para ele, né? Ele está em surto e aí ele está em certo momento de risco. E as pessoas tendem a não acreditar que está com um parente, está com um filho,
tá com um marido ou uma esposa surtado, né? Vai tentar todas as formas possíveis para não acreditar nisso. Então, no caso da psicose, eu já gosto de falar, olha, é uma psicose, ou então é um surto. Às vezes eu não falo nem da psicose, mas falo do surto. Eu enfatizo isso, olha, ele está em surto, né, é perigoso, você vai ter que ficar um pouco mais próxima dele ou dela, né? Então, assim, no caso da psicose em especial, geralmente eu falo diagnóstico no sentido que aí eu vejo ganhos para o paciente, ganhos no sentido de proteção, porque um surto, dependendo, é perigoso para o paciente, né? Ele pode sair para o meio da rua e ser atropelado por um carro, ou então pode abrir um surto e aí se matar, coisas desse tipo. Então, no caso da psicose, eu acho que é importante. Eu viajei aqui durante a aula porque eu lembrei de uma pergunta que me fizeram aqui, que eu vou só retomar aqui. É, quando me perguntaram sobre o analista percebe a retificação subjetiva, existe diferença de dificuldade entre histeria e obsessão? É interessante isso, né? Porque aí eu chutei, né? Que eu achava que se tivesse mais difícil seria a obsessão. E olha só, eu lendo aqui o livro do Beto, né, Neurose Obsessiva na Atualidade, eu achei justamente isso. Então o professor fala muita doideira, mas não é sem fundamento. Eu achei aqui, ó, olha só, vou ler aqui. O que ressaltamos aqui é que o sintoma não obsessivo adquire mais valor de gozo do que a mensagem dirigida ao outro. Diferencia-se em relação ao lado da mensagem dos sintomas histéricos, que desde o início favorecem a transferência. Olha só o que o Beto está falando aqui. Que realmente é mais difícil a gente fazer um tratamento do obsessivo com o histérico. E assim, eu concordo com isso. O meu consultório, de certa forma, confirma essa tese. Por quê? Não é à toa que a psicanálise começou com a histeria. Na histeria, o significado do outro, o sintoma, tem um endereçamento aí, tem um endereçamento. Essa mensagem enigmática está endereçada a um outro que vai ser ocupado pelo analista. Então o trabalho, de certa forma, está mais fácil. A gente consegue trabalhar isso porque já tem uma transferência, de certa forma. Tem algo aí que na transferência eu consigo decifrar, ou eu consigo tentar decifrar. Né? Isso que a gente trabalha o significado do outro e o outro. Isso está dado, de certa forma, na histeria. No obsessivo é muito mais difícil. Por quê? Porque o sujeito obsessivo ele está muito mais ligado ao gozo do seu sintoma. A libido está muito mais fechada aí. Por isso que a gente fala que o obsessivo não escuta nada, porque ele já sabe tudo. Logo, ele está preso ao, por exemplo, ele está preso ao pensamento dele. Ele goza ao pensamento, goza do pensamento. E o pensamento, de certa forma, ele é masturbatório, né? Eu fico pensando e eu gozo, eu só pensando nisso, pensando todas as possibilidades possíveis. Isso é um auto-circuito, de certa forma. Isso não envolve outra pessoa. Isso não envolve o analista. Então, por isso que ele é mais difícil. Tese aqui, ó, com um livro do Beto recém-saído. Já que eu estou falando de livro, para a gente terminar, olha o que eu comprei aqui. Estou aproveitando aqui para ler um pouco de literatura também. Virginia Woolf, para quem já viu o filme As Horas, né? Virginia, uma escritora fundamental, muito boa, né? E melancólica, né? A Virginia se matou. Né? E o filme As Horas, para quem não assistiu, assista, é maravilhoso, lindo, lindo, desculpa, mas é triste, mas é bonito, é um filme muito bonito. É baseado, uma das partes do filme é baseado aí nesse livro, a Mrs. Dalloway. Né? Então, para quem quer um caso, entender um pouco da melancolia, assista As Horas, leia Mrs. Dalloway. Também tem um livro As Horas, tá? Ela é muito boa, é uma escritora muito boa e é uma melancolia, né? Isso já meio que é, de certa forma, consenso. Tá bom, gente? Se cuidem, bom descanso aí, feriado. Lembrem de mandar os trabalhos, é a última semana para os trabalhos, tá bom? Tchauzinho.